E aí, cartoleiras e cartoleiros, cheguei! Como que vocês estão? Como que vocês foram na última rodada? Mitaram ou choraram? E na última rodada, foi uma rodada bem complicada, as pontuações foram muito baixas. Eu fiz 37,36 e desvalorizei quase 4 cartoletas. Uma rodada bem ruim. Eu tive 2 destaques no meu time, o Cavicchioli, o goleiro do América Mineiro, e o Hulk, atacante do Atlético Mineiro. Nas demais posições, eu não tive grandes pontuações, pelo contrário, os jogadores acabaram fazendo pontuações baixas, como por exemplo o Gabigol, que era o meu capitão para a rodada e fez menos 10 pontos. E vocês, quantos pontos fizeram? Qual jogador foi o destaque? Qual jogador foi a decepção na rodada? E me conte se vocês também perderam cartoletas na 15ª rodada. Já vamos esquecer a 15ª rodada e partiu focar na 16ª. É uma rodada que tem boas opções, principalmente no meio e no ataque, e ótimos nomes também nas laterais. Eu vi que tem bastante gente em dúvida se vai no 4-3-3, no 3-5-3, mas eu vou manter o padrão no 4-3-3. E como vocês sabem, o meu time, a prévia do meu time fica disponível no canal do Cartola no sábado, às 10 horas da manhã. Então aguardem o meu vídeo com a minha escalação no canal do Cartola. E aqui no meu vídeo do canal eu sempre apresento sugestões de jogadores para vocês que eu considero que são bons nomes para a rodada, tanto no gol, na lateral, na zaga, meio de campo, no ataque e também a opção de técnico para vocês. Então vamos começar as minhas sugestões de jogadores para vocês pelo goleiro para a rodada, e a minha sugestão é o Daniel, goleiro do Internacional, jogando em casa diante do Fluminense. É um goleiro que está valorizado, é bem verdade, porém tem potencial tanto para SG como para defesa, porque o Fluminense nos últimos 2 jogos fora de casa não marcou nenhum gol e deixou algumas sinalizações para os goleiros, então eu gosto bastante do Daniel para esta rodada. Outras opções para vocês, o Chapecó do Grêmio, se jogar contra o São Paulo, é um bom nome pensando em defesas, porque os goleiros contra o São Paulo costumam fazer de 4 a 5 defesas por jogo. Cavicchioli do América Mineiro também é um bom nome para essa rodada, porque a Chapecó é um time que finaliza bastante e isso rende pontos de defesas, assim como o João Paulo, goleiro da Chapecoense, diante do América Mineiro. América que é um time que finaliza muito e isso rende boas pontuações para os goleiros que enfrentam o América Mineiro. E eu gosto da opção do Everson, goleiro do Atlético Mineiro diante do Palmeiras. É um jogo mais equilibrado, mas que eu vejo com possibilidade de defesas e quem sabe de um saldo de gols. Na zaga, o meu destaque vai mais uma vez para o Arão, do Flamengo. Como vocês sabem, ele não é zagueiro, mas no Cartola, como ele está cadastrado como zagueiro, acaba tendo esse bônus de SG, caso ele mantenha esses 5 pontos, acaba sendo um bônus para ele. O Flamengo joga em casa contra o Sport. A gente pode pensar sim num possível saldo de gols, já que o Sport é um time que não ataca muito, não costuma marcar muitos gols. Além disso, o Arão, ele é muito bom para desarmar. Pode ser que ele consiga alguns pontos de desarme nessa partida diante do Sport. Gosto bastante da opção do Ortiz jogando em casa, o Ortiz do RB Bragantino jogando em casa diante do Juventude, pensando principalmente na questão de SG, já que o Juventude não marcou gol nos últimos 3 jogos fora de casa. Do Gustavo Henrique do Flamengo, por ser muito forte na jogada aérea, por sempre ter essa possibilidade de gol. O Bruno Mendes do Internacional jogando em casa contra o Fluminense, é um zagueiro que está desarmando bastante. Pode ter um SG ou não, mas caso mantenha, fará uma boa pontuação, porque ele geralmente faz desarmes. E o João Vitor do Corinthians, pela regularidade dele no Campeonato Brasileiro, toda rodada ele costuma fazer pelo menos 2 desarmes. É um jogo em casa diante do Ceará. Acredito que ele consiga também fazer uma pontuação bem regular na partida. Na lateral, meu destaque vai para o Aderlan, do RB Bragantino. O RB Bragantino que joga em casa contra o Juventude, como eu mencionei. É um lateral que não costuma desarmar muito, porém ele apoia bastante o ataque, é super ofensivo, sempre com chances de assistência ou de gol, bate algumas faltas também. Gosto muito da opção de Saravia diante do Fluminense, é um ótimo nome pensando bastante em desarmes, e se manter o saldo de gols fará com certeza uma ótima pontuação. Isla do Flamengo jogando contra o Sport, é um lateral super ofensivo também,
que apoia o ataque, já tem 2 assistências no campeonato. O Arana, do Atlético Mineiro, que jogou muito bem contra o River, agora retornando para o Brasileirão pós-Olimpíadas. É um lateral que sempre é muito regular no Cartola, não fez grandes pontuações neste ano, porém apoia bastante ao ataque. E eu gosto bastante do Fagner também, do Corinthians, pela regularidade dele no Cartola, sempre com boas pontuações, mitou na última rodada e agora joga em casa diante do Ceará. E é claro que no meio de campo o meu destaque vai novamente para o Arrascaeta do Flamengo. É muito difícil quando o Arrascaeta está disponível não falar sobre ele. E, na minha opinião, é o principal meia para a rodada e um dos principais meias em destaques do Campeonato Brasileiro, sempre com potencial para gol, para assistência, bate escanteio, bate falta. Então o potencial dele aumenta na rodada e o Flamengo joga em casa contra o Sport. Precisa bastante desse resultado e o Arrascaeta é uma das peças principais do time do Flamengo. Ederson do Fortaleza, com certeza, é sempre um ótimo nome para a rodada, super regular no Campeonato Brasileiro, uma média de quase 4 desarmes por jogo, já tem um gol, 4 assistências e uma média de quase 9 pontos jogando em casa. Fortaleza joga em casa e enfrenta o Santos. Na mesma perspectiva, o Pikachu, por ser um meia super ofensivo, também tem uma ótima média jogando em casa, potencial para gol, para assistência. Gosto muito do Patrick do Internacional, que fez um ótimo jogo contra o Flamengo na última rodada e agora joga em casa contra o Fluminense, que possivelmente deve ir reserva para essa partida diante do Internacional. Por fim, o Praxedes do RB Bragantino jogando contra o Juventude, é um jogador bem regular em casa, faz boas pontuações e já tem 3 gols no Campeonato Brasileiro. E no ataque, o destaque vai para o Bruno Henrique do Flamengo contra o Sport. O Bruno Henrique que está sendo super regular nas últimas pontuações do Cartola e tem uma média de quase 12 pontos jogando em casa. É um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, ao lado do Hulk, Gilberto e também do Robson. Ou seja, um ótimo nome para esta rodada diante do Sport, mesmo o Sport tendo uma boa defesa, uma das defesas menos vazadas do Campeonato Brasileiro, porém o Flamengo é muito ofensivo. O Robson do Fortaleza, na minha opinião, é uma ótima opção de atacante para a rodada, joga em casa contra o Santos e o Fortaleza está em terceiro lugar no Brasileirão, fazendo uma ótima campanha e o Robson vem sendo um dos responsáveis, afinal também é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Hulk do Atlético Mineiro, apesar de ser um jogo difícil diante do Palmeiras, é um ótimo nome, tá marcando gol, dando assistência praticamente em quase todos os jogos, tem uma ótima média em casa, superior a 7 pontos, é mais uma rodada muito boa para o Hulk, mesmo em um jogo mais equilibrado diante do Palmeiras. Arthur do Bragantino, que fez 3 gols pela Sul-Americana, bateu um pênalti, inclusive, uma informação muito importante, e agora joga em casa contra o Juventude. E para finalizar, minha última sugestão de atacante para vocês, mas é mais uma aposta, porque o Gilberto não tá marcando muitos gols, faz tempo que ele não marca gol, porém ele é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro e o Bahia joga em casa contra o Atlético Goianiense. Inclusive, eu postei no meu Instagram nessa semana uma lembrança do Gilberto de 2 mitadas dele. Pode ter sido um sinal para esta rodada, não sei. Então fica aí uma opção para vocês como uma aposta do Gilberto do Bahia. Em relação aos técnicos, a minha sugestão para vocês, principal sugestão é o Renato Gaúcho, técnico do Flamengo, pensando em valorização, em pontuação, é um ótimo nome para esta rodada. Gosto também do técnico do Internacional, Diego Aguirre, porém tá valorizado. Maurício Barbieri do RB Bragantino também é um bom nome para esta rodada. Eu acho que esses são os principais técnicos para a rodada. Talvez uma outra aposta, pensando em sim cartoletas, caso vocês não tenham cartoletas para investir num bom técnico, aí dá para ver um técnico mais acessível. E aí, curtiram as minhas dicas para a 16ª rodada? Me contem aqui quais desses jogadores vocês vão escalar no time de vocês e como que ficou o time de vocês também para a rodada. Lembrando que a minha escalação fica disponível no canal do Cartola, a prévia do meu time vai ser publicada no sábado às 10 horas da manhã. E caso não queiram me seguir no meu Instagram, @CamilaCCampos, por lá eu posto bastante coisa sobre o Cartola. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Uma ótima rodada com uma super mitada. Fui!